Olá, paz, mais uma vez, eu aqui para trazer uma palavra do Senhor, para nós conversarmos, sobre a palavra do Senhor, que isso é muito importante das nossas vidas. E eu quero falar hoje de uma coisa tão simples, que é a simplicidade do Evangelho. E nós vamos começar com 2 versículos. Primeiro, tão básico, quando Deus disse, está escrito em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Marcos 9:7 tem o episódio da transfiguração. E na transfiguração estava Pedro, Tiago e João com Jesus quando apareceu Elias e Moisés, diz a Bíblia. E Jesus transfigurou de uma maneira tão bela. E aquela voz do céu veio e disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então o que Deus nos diz é que nós temos que ouvir a palavra de Jesus. Quantos estão realmente preocupados em ouvir o que o Senhor quer nos dizer, em atender, em escutar, em obedecer? Mas nós estamos falando de um homem extraordinário. Ele transformou o mundo com a sua mensagem. Nasceu, viveu de maneira tão simples, morreu por amor a nós, nos livrando das garras de Satanás. Ressuscitou com 3 dias, foi assunto aos céus, mas antes ele deu uma ordem básica para todo cristão. Ide por todo mundo e pregue o evangelho a todas as criaturas. Mandou que pregássemos, querido, o evangelho. E prometeu, deu 2 lindas promessas, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e que voltaria para nos buscar. É simples assim. Essa é a mensagem do Evangelho que transforma vidas. Tanta simplicidade, e muitas das vezes nós fazemos tanto aparato para uma coisa tão simples e básica que o Senhor deixou para cada um de nós, o homem mais simples que for. Se tiver o coração em Deus, ele prega o Evangelho. Este homem é Jesus. Ele nos deu ensinos maravilhosos, nos ensinou a buscar a paz, a santificação. Disse, busque a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Ele deixou a glória dos céus para vir glorificar a Deus neste mundo, para vir servir ao Pai e nos servir. Que glória do mundo nós estamos deixando, queridos, para poder servir a esse Senhor que deu a vida por nós. Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 2, de 5, versos 5 a 8, ele disse que nós devíamos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele não usurpou esse título, essa situação, mas ele esvaziou-se a si mesmo e se humilhou como homem e foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Queridos, os exemplos que o Senhor nos deixou e que os discípulos nos ensinaram são básicos para a nossa vida com Deus. E toda pregação não centrada nesta verdade, que leve a uma reflexão, que leve a um arrependimento, que leve a uma mudança de vida, é uma pregação vazia. Hoje é difícil pregarmos ainda sobre pecado, sobre arrependimento, mas essa é a verdadeira pregação. A Bíblia é um manual sagrado, mas apesar de antiga, ela é mais atual do que qualquer coisa, ela se atualiza a qualquer dia. E nenhum jornal, por mais importante que seja, por maior que seja, se compara à Bíblia. Tudo que os jornais noticiam já estava profetizado na Bíblia Sagrada. E sabe, querido, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. A pregação
que o mundo está prestando atenção é a nossa vida. Isso foi uma frase até de Billy Graham, que eu achei muito apropriada para nós. João, falando em sua carta, registrou um procedimento, um ato de extrema humildade que Jesus deu como exemplo. E eu quero ler um pouquinho, é João 13,15. Ele disse: ora, sendo eu Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um do outro, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. E são bem-aventurados todos aqueles que praticam. Sabe que Jesus não estava mandando que nós lavássemos o pé. Ele estava ali dando um exemplo de humildade, de serviço, de amor, de cuidado que uns devemos ter com os outros. Nós temos que ficar sempre com isso na nossa mente. A vida e o ministério de Jesus aconteceram num cenário tão simples. Por que tanta suntuosidade nos templos? Por que tanto aparato mundano, às vezes, que está trazendo para os templos e, às vezes, jogando na costa dos jovens? É para entreter os jovens. A palavra de Deus não é para entreter, é para trazer mudanças de vida, é para trazer humildade no coração. E exemplo, botar em prática os exemplos de Jesus. Jesus, toda a vida dele aconteceu nesse cenário bem simples. Ele convidou pessoas para andar com ele, ensinou a palavra, tanto na teoria como na prática, sofreu incompreensões, sofreu crítica, mas nada impediu ele de continuar seu ministério. E o mais importante, recebeu autoridade dos céus e aprovação de Deus. E é isso que nós precisamos para a nossa vida. A igreja precisa hoje parar e pensar e redirecionar a sua vida, o seu estilo de vida, para tudo aquilo que Jesus ensinou e que foi seguido, querido, pelos seus discípulos. Sabe, uma vez eu preguei que o momento mais solene de uma igreja, de uma atividade religiosa, é quando o cristão não apenas fica dentro das quatro paredes, mas sai e vai pregar a palavra lá fora, vai ser igreja, levar a palavra lá fora, onde estão os humildes, os necessitados, os que estão perecendo sem esperança de salvação. E é tão simples assim. Nunca precisou de aparatos para o ministério de Jesus. Nunca precisou de trazer coisas que o mundo ensina para dentro da igreja. A simplicidade, querido, do Evangelho, ela adverte sobre umas coisas e requer outras. Ela adverte que o tempo se abrevia, fique atento para isso, e que nós temos que atentar para a missão que o Senhor colocou nas nossas mãos. Adverte que não adianta juntar tesouros na terra, onde a praça corrói, o ferrugem corrói, porque aqui nós somos peregrinos, mas a juntar tesouros nos céus. Ela diz que nós devemos, ela nos adverte que devemos nos preparar para o encontro com o Senhor, estar sempre vigilante. E ela requer que os pregadores preguem a verdade com autoridade, com poder dos céus, e que os ouvintes peçam a Deus um coração ensinável, humilde, sensível à palavra do Senhor. O apóstolo Paulo foi o missionário, o maior missionário que o mundo teve. E ele começou sua mensagem na carta que ele escreveu aos Romanos, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder da salvação para todo aquele que crê. E Jesus também não procurou, Paulo não procurou agradar ninguém, ele pregava a mensagem a tempo ou fora de tempo. E Jesus também não procurou agradar o homem, ele procurou levar o homem a Deus. Mas uma ocasião que ele pregou a palavra, muitos discípulos que estavam ali disseram: é dura essa palavra, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. E Jesus não chamou nenhum, pelo contrário, virou para os 12 e disse: vocês também não querem ir embora? E o apóstolo Pedro disse com a frase mais linda
que eu já ouvi. Senhor, para que iremos nós se só Tu tens a palavra de vida eterna? Então, às vezes, o mundo não quer ouvir palavras da verdade, quer ouvir aquilo que lhe agrade, para o seu ego, para a sua vaidade. Mas tanto Jesus como o apóstolo Paulo pregavam, deram exemplo das pregações, às vezes até duras, mas necessárias. Nós estamos vivendo, querido, um tempo muito profético. O terreno para o anticristo está todo pronto. As pessoas estão sendo manipuladas e conduzidas a um grande engano sem nem se aperceber. E a igreja precisa se mobilizar. O corpo de Cristo precisa crescer, precisa dar frutos. E a pergunta é, tem alguma coisa impedindo que minha igreja cresça? O que é? O que está impedindo para que a igreja cresça? Às vezes nós estamos precisando voltar para o início de tudo, para o exemplo que Jesus deu e para aquilo que os discípulos seguiram. Não é uma mega igreja que agrada ao Senhor, mas uma igreja que tem um mega coração, sensível à voz de Deus, disposto a obedecer e seguir o exemplo que Ele deixou, para que muitos que estão num caminho errado possam abrir seus olhos, abrir seu ouvido para entender o que é verdade e se colocar diante de Deus. Temos que estar preparados, querido, para o arrebatamento da igreja. O avanço da tecnologia está muito grande. O dinheiro que nós conhecemos estão com os dias contados. E essa nova ordem mundial, há pouco tempo, fizeram uma reunião, COP26, estão reunidos para traçar o modelo, moldando os padrões da nova sociedade. E eu vou dizer que esses padrões não têm nada a ver com os padrões morais, os princípios divinos que sempre se conheceu. A nova sociedade vem com padrões terríveis. Nós estamos vendo, queridos, o que vem acontecendo. O ecumenismo está aí com toda a força. Líderes religiosos apoiando a ideologia de gênero, apoiando a nova religião que está para surgir. Nós estamos num caminho sem volta. E tudo isso, queridos, tudo isso é prenúncio da manifestação do anticristo. Toda essa agenda mundial à nossa volta está gritando, Jesus está voltando. Como estão os nossos ouvidos? Como estão os nossos ouvidos? Jesus está voltando. A agenda mundial, o novo reset está toda preparada. E nós estamos preparados para o arrebatamento? Isso é uma pergunta que tem que estar no nosso coração. Não havia no tempo de Cristo modismo nem aparatos. Tudo era tão simples e o evangelho cresceu. E muitas pessoas foram ganhas para Cristo por esse evangelho simples, em obediência ao Senhor. Nós somos aquela geração que foi alcançada em função da obediência daqueles discípulos. E eu quero concluir essa palavra tão simples, pela simplicidade do evangelho, que é, olha, a salvação em Jesus. É a mensagem principal do evangelho. E a missão principal do salvo é pregar o evangelho. Então, nunca, quem ouviu essa palavra vai um dia poder dizer, eu não tinha atentado para isso, eu não sabia disso, porque a palavra tem sido pregada por muitos. E eu mesmo, como serva do Senhor, tenho me preocupado em pregar essa palavra. Então, queridos, que cada um de nós possamos nos colocar diante de Deus. E eu sempre digo aqui, dizer como Davi, se eu acho que não temos erro, que nós estamos realmente no caminho de Deus, que nós somos ser realmente chamados filhos de Deus, então, se tem dúvida, te coloca como Davi diante de Deus. Diz, Senhor, sonda o meu coração e vê se há alguma coisa errada, algum caminho errado. E me conduz, Senhor, pelo caminho certo, para que eu possa andar de acordo com a Tua verdade. E no dia que Tu vieres buscar a igreja, eu desejo-me aqui, Senhor, e o Senhor te levar, o Senhor me levar para uma vida com Ele. Porque o que ficar aqui para a grande tribulação vai ter um amargo arrependimento de não ter crido nessa palavra. Então, que Deus nos abençoe,
Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus firme essa palavra em nosso coração e nos faça, Senhor, realmente ouvinte, praticante e não apenas ouvinte da Tua palavra, para que possamos agradar o Teu coração. Amém? Próxima semana, em nome de Jesus, estarei novamente aqui trazendo uma outra palavra.